Mateus capítulo 6. Se você quiser, abra aí, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 6. Diz assim, o Senhor Jesus está dizendo: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, como os pecadores, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Você pode sentar. Nós estamos falando de oração e Deus colocou meu coração para falar sobre a oração do Pai Nosso com vocês. E por quê? Porque a partir de amanhã nós vamos ver tecnicamente muito sobre intercessão, a oração intercessória. Então, o que eu quero falar para vocês é sobre a oração do Pai Nosso como um modelo. Só que a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele está num contexto conversando com os judeus, e ele dá dois exemplos aqui. Se você pegar todo o contexto, a partir do versículo 5 em diante, não precisa colocar, pode ser, pode deixar aí. Ele está falando dos fariseus. E quem são os fariseus? São os religiosos. E ele fala de duas classes. Ele fala primeiro dos fariseus. Ele, não fiquem orando como os fariseus, que ficam em pé nas praças, orando para mostrar que são muito espirituais. Só que para você entender esse contexto, você precisa entender que a praça era um lugar comum para reuniões, debates e negócios. Então a praça, geralmente, era na entrada da cidade. Os homens iam debater alguma coisa, eles iam negociar também. Então era comum que fosse um local também de oração. Amém? Então, para que você entenda, é como se fosse um lugar como esse. Era um lugar comum de oração. E eles ficavam em pé na praça, mostrando que eram muito espirituais. E o Senhor Jesus, ele está condenando esse tipo de prática. Não que a gente não possa orar aqui entre os irmãos. O que ele está dizendo é de pessoas que querem mostrar algo, mas que na verdade não praticam. Aí ele fala de outra classe de pessoas. Primeiro ele fala dos religiosos, agora ele vai falar dos gentios. E quem são os gentios? Os gentios são aquela classe que não era o povo de Deus. Para nós, seriam os não cristãos. Amém? E ele está falando que esses não cristãos, eles são pagãos, eles eram conhecidos como pagãos, não por Jesus, mas pelo Império Romano. Então, esses pagãos que não conheciam a Deus, eles eram místicos, eles tinham várias religiões que eles eram adeptos, eles tinham vários deuses, e a forma deles orarem era repetindo sempre as mesmas coisas, uma espécie de reza. E eles ficavam fazendo aquilo, e Jesus diz: não sejam como eles, que acham que por muito falar serão ouvidos. Amém? Então ele está falando de uma classe, e agora ele está falando de outra. Aí ele vai dizer agora o seguinte: olha, vocês devem orar assim. Aí que é o problema. O problema é que os cristãos não
esses cristãos da Bíblia. Nós pegamos a oração do Pai Nosso e começamos a fazer o quê? Fazer o que ele condenou, o que os gentios faziam. Uma vã repetição. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino. Não foi isso que ele ensinou. Quando o Senhor Jesus ele está explicando a oração do Pai Nosso, ele está lançando fundamentos. Eu falei sobre isso mês passado, quando eu estava aqui. Foi o pastor Jean que pregou na última quarta? Não. A oração, lembra que eu falei do termo original? Que é apontar para alguém aquilo que desejo, ou seja, apontar para Deus aquilo que eu quero, que eu desejo. Então a oração é direcionar, conduzir a essa pessoa, no caso Deus, aquilo que eu desejo. Então, o que o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar na oração do Pai Nosso, ele vem nos ensinar quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o nosso Deus, qual é o seu reino e qual é a nossa prática de vida. Presta atenção. Ele veio nos mostrar que para orar, pega aqui, já sai do Tom hoje, né, Tom? Tem pizza mais tarde. Ele faz o seguinte, ele fala que oração, o que é oração? Repete comigo, conduzir o seu desejo a Deus. Diga, apontar para Deus. Então agora, ele está ensinando o seguinte, ei, não ora de qualquer jeito. Para você conduzir isso que você quer a Deus, primeiro, você precisa conhecer quem é o teu Deus. Segundo, você precisa entender a grandiosidade do reino dele. E terceiro, você precisa entender qual é a sua prática como um devoto de Deus, que no nosso caso, um cristão. Então ele ensina quem Deus é, o seu reino e o nosso comportamento. E ele começa a lançar fundamentos. A oração do Pai Nosso nada mais é do que lançando fundamentos. E ele inicia no versículo 9: portanto, ao orarem, diga assim: Pai nosso que está no céu. Olha aqui para mim. O que Jesus está fazendo aqui é profundamente polêmico para a época. Porque os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Eles abreviavam o nome de Deus para nem pronunciar. Jesus vem e chama Deus de Pai. Inclusive, essa foi uma das acusações pelo qual o Sinédrio fez para ele ser crucificado. Que ele tinha chamado Deus de Pai. E ao orar, ele veio dizer o quê? Pai. Por quê? Porque eles conheciam Deus, mas eles não conheciam o Pai. Jesus não veio apresentar um Deus. Deus já tinha sido apresentado na Torá. Deus já tinha sido apresentado pelos patriarcas. Deus já tinha sido apresentado pela lei de Moisés. Toda a lei estava ali. Deus já tinha sido conhecido e apresentado através dos profetas. E ainda assim, o povo não parecia com ele. Então, o que Jesus veio fazer, parafraseando Jesus, foi: gente, vocês dizem que servem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus, vocês saberiam que Ele tinha me enviado. Ele falou isso no outro momento. E ele diz: vocês não conhecem Deus. Se vocês conhecessem Deus e a lei de Moisés, Ele fala de mim. E as pessoas ficavam chateadas. Então o que ele está dizendo é: vocês falam sobre Deus, mas vocês não se parecem com Ele. Então ele veio restaurar a vontade de Deus na origem. E qual é a vontade de Deus na origem? Um Deus Pai com muitos filhos sobre a terra. E aí Jesus agora vem restaurar. Agora é um Deus Pai com muitos filhos semelhantes ao unigênito, a Jesus. Então ele vem dizer Pai. Ele não vem dizer Deus. Até hoje, existem pessoas com 20, 30 anos dentro da igreja que só conhecem Deus, mas não conhecem o Pai.
Eles conhecem a liturgia da igreja, eles sabem a hora de orar, a hora de levantar a mão, eles sabem como orar, eles impostam a voz, eles sabem na hora da oferta, eles devolvem o dízimo, mas não conhecem o Pai. E aí Jesus vem dizer, além de Pai, não é o meu Pai, ele diz o Pai é nosso. Então, além de absurdo dele falar que o Pai era dele, o Pai era nosso. Talvez nessa hora o cara pensou, esse cara está maluco. Eu acabei de pecar, eu sou um pecador, está dizendo que Deus é meu Pai. Pai nosso, ou seja, Ele é meu irmão. Pai nosso que estás no céu. Porque a referência do Criador dos céus e da terra. Ele estava falando de Yahvé. Pai nosso que está no céu. Era sobre Ele. Aí Ele continua. Santificado seja o teu nome. Vocês estão acompanhando aí? Se eu fosse vocês, eu estava anotando. Vocês não estão anotando nada, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Não, pastor, fica salvo no YouTube. Repete comigo. Quando eu escrevo, diga, quando eu escrevo, eu aprendo. Escrever é pedagógico. Santificado seja o teu nome. Diga, santificado seja o teu nome. É muito comum, talvez você já tenha ouvido alguém falar, fulano quer ser santo. E o que é santo? Santo é separado. A palavra santo significa separado. Então não é porque nós somos santos por sermos bons. Nós somos santos porque Ele nos santificou. Está entendendo? Então a Wanda, assim como eu, é uma miserável pecadora, assim como eu. Aí Deus vai e morre pela Wanda, morre por mim, e separa a gente, compra a gente, nos dá a redenção, a remissão e a adoção. Aí diz, vocês são meus. Aí Ele pega e nos separa. E agora, por sermos dele, propriedade dele, nós somos agora santos. Tá, pastor, mas está falando de Deus, não da gente. Exato. Agora calma. Então o que é santificado seja o teu nome? A partir do momento que eu sou propriedade dele, a partir do momento que ele é o meu pai, eu começo a fazer e a caminhar nas mesmas obras que ele caminhou. E ao fazer as mesmas obras dele, eu estou santificando ele. Presta atenção. Jesus ele fala o seguinte: vocês farão obras iguais e maiores do que a minha. O que é isso? Santificar. Filipe chega, tá, então mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês me pedem para mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Se vocês não creem que eu estou no Pai, creiam pelo menos pelas mesmas obras que eu fiz. Presta atenção, queridos. Eu iniciei isso aqui falando o quê? Sobre servir. Através das nossas obras, depois que Ele nos separa, que nós somos santos, agora nós vamos fazer as mesmas obras que Ele. E ao fazer as mesmas obras que Ele, nós estamos santificando o nome dEle. Nós não temos poder para santificar a Deus, e não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é, Ele está ensinando, santificado seja o teu nome. Ele que se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele que diz para Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele que coloca o nome dele em nós. Ele é que fala, você é filho de Deus. Então santificado seja o nome dele através de quem? Bate no peito, de mim. Certa vez, já contei essa história umas 200 vezes aqui, mas tem gente nova aqui, né? Haviam 2 garotinhos pedindo esmola num domingo, meio-dia, estavam com fome. E eles bateram numa casa. Tio, dá comida aí? O pai, tá o pai, a mãe, os 2 filhos, crianças. O pai vai atender os 2 meninos, fica com o coração cheio de compaixão, chama a esposa e diz, vamos fazer algo diferente para eles? Vamos. Aí eles combinaram aí. Pode entrar, entra vocês 2. Os meninos, aproximadamente 8 anos, 7, 8, 9 anos de idade, eles entram, os pais saem da cadeira, colocam os 2 na cadeira, junto com os 2 filhos, e começa a servi-los. E aí coloca almoço para eles. E os
coitado, morrendo de fome, né? E comendo e coloca, quer mais? E mais comida, e ficaram em pé servindo. Aí perguntou, vocês são de onde? Tal lugar e tal, legal. Ó, separar umas roupas dos filhos dele, que cabia roupa para vocês. Aqui, a sacola. Espera aí que eu vou separar a comida. Separa a comida para eles também. Aí coloca uma sacola. Aí pegou uns brinquedinhos e colocou na sacola. Isso para eles levarem. Quando acabou de comer, ele pegou, espera aí, não levanta não, que tem sobremesa. Aí trouxe a sobremesa, aquele pudim com sorvete. Jesus. O menino olha para ele e diz, tio, você é Jesus? Diga comigo, santificado seja o teu nome. Quando nós servimos, quando fazemos as mesmas obras que Ele, nós santificamos o nome de Deus. Pode passar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe, queridos, todo reino tem um rei. E todo reino que tem rei, tem o quê? Mandamentos. Nós temos a mania, para quem é crente há mais tempo, fala, não pastor, mas a lei caducou. A lei de Moisés caducou. Mas foi Jesus quem disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que é mandamento? Lei. Mas qual foi a lei que ele falou, pastor? Se você cumprir a maior, você cumpriu toda a lei. Qual é? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E ame o próximo como a ti mesmo. Faz isso e terás cumprido toda a lei. Não dá para viver de qualquer jeito. Porque tudo que é sadio tem ordem. Muitos falam, Jesus, vem abençoar minha casa, vem abençoar minha casa. Ai, pastor, não sei o que eu faço, eu sinto uns negócios diferentes lá em casa, eu acho que é demônio. Eu vou dizer o que é demônio, irmão. Demônio, sabe o que é? É aquelas roupas lá que estão há muito tempo, você não dá para ninguém. É aquela caixa cheia de coisa, de livro que você não dá para ninguém. É aquela caixa de brinquedo que você não dá para ninguém. Está acumulando coisa, acumulando, aí dá demônio, dá bicho. Presta atenção. A casa, o nosso lar, é a representação da nossa vida. Se teu lar é bagunçado, se não tem ordem, Deus não tem como habitar. Porque com Deus, quando o reino de Deus chega, coloca tudo em ordem. Se a tua vida está bagunçada, Deus não está nisso, irmão. Tudo que está bagunçado, Deus não está. Está bagunçado, então coloca em ordem, porque Ele é um rei que tem um reino, que tem mandamento. Que venha o teu reino. Tem gente que tem um monte de pendência com o diabo, né? É segredo com todo mundo. Eu aprendi isso quando eu ouvi essa frase a primeira vez. Não sei se a gente já era casado. Eu falei, rapaz, isso é sério. Não tenha segredos com o diabo. Porque você acha que as pessoas não sabem, mas Deus sabe e o diabo também. E a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não venha à tona. Não tenha segredos com o diabo. Não tenha pendências com pessoas. Conserte sua vida, irmão. Coloca a tua vida em ordem, porque se o reino de Deus chegou, arrependa-se. É chegado o reino de Deus. Coloque em ordem a tua vida. Pastor, por onde eu começo? Nós somos seres tricotômicos. Palavra bonita, né, Jean? Nós temos espírito, nós somos uma alma morando num corpo e temos o Espírito de Deus. Pastor, como é que eu começo a colocar em ordem minha vida? Primeiro, pelo teu espírito. Se entregue a Jesus. Depois de se entregar a Jesus, que teu espírito estiver conectado com Ele, Ele vai começar a ensinar a tua alma, a mudar o teu intelecto, teus desejos, tuas emoções, que vai afetar no teu corpo. Diga, a palavra de ordem é? Repete comigo, faz de conta que você está gostando muito, vai. A palavra de ordem é ordem.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Presta atenção, queridos. O grande problema é que nós queremos servir a Deus. Nós falamos que servimos a Deus, mas queremos fazer a nossa vontade. O grande problema é que a gente vem para a igreja pedindo para Deus fazer a nossa vontade. E aí que Deus não faz mesmo, irmão. Para te mostrar que quem manda é Ele, não é você não. Pastor, faz isso, faz isso, faz isso. Faz não, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer, porque a vontade é dEle. O que você tem que fazer é: Senhor, eu me entrego à tua vontade. Agora Ele vai começar a fazer. Porque a vontade é dEle. Presta atenção, quando você casou, você perguntou para Deus? Então, não coloca essa bronca para Deus não, irmão. Aguenta teu marido até o final. Glória a Deus aí. Glória a Deus aí. Vou falar teu nome para o pessoal não saber, né? Brincadeira. Aguenta teu marido. Ei, irmão, não orou não? Então aguenta essa varoa até o final. Tem gente que não ora para casar, não ora para ter filho. E a gente ouve os cristãos falando que não vou ter mais um filho não, porque é muito caro. Quem está guiando a tua vida é Deus ou Mamon? Não ora para ter filho, não ora para arrumar emprego, não ora para uma profissão, não ora para nada. E depois quer que Deus resolva a vida. Enrolou todo mundo, deve não sei quem. Irmão, em nome de Jesus, coloque em ordem. Ei, pergunta para Deus qual é a vontade dEle para a tua vida. Porque a vontade tem que ser feita, não é a nossa, é a dEle. Amém, irmão? Pergunta para Deus qual é a vontade dEle para você. Eu lembro de um amigo que vivia falando: eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto. Até que um dia eu falei: cara, pergunta para Deus qual é o projeto que Ele tem para ti. É mais fácil. Esquece teus projetos. Coloca no altar de Deus, oferece como sacrifício, coloca como oferta. Pergunta para Deus qual é o projeto dEle para ti. Porque quando a Bíblia está dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Presta atenção. Quem criou todas as coisas? Vai bem rápido, que nem te combinou, vai. Quem criou todas as coisas? Quem criou os céus e a terra? Quem criou? Quem? Deus. Quem criou o ser humano? A imagem de quem? A semelhança de quem? Quem criou a arca de Noé? Mas quem falou como tinha que ser? Quem criou o tabernáculo? Moisés e o povo. Quem disse as medidas? Percebe como Deus dá a medida das coisas conforme tem no céu, para que haja na terra. Amém? É assim que Ele quer na tua vida, irmão. Já tem um modelo no céu. Ele sabe como é que dá certo. Para de inventar moda. Eu vou ganhar dinheiro e eu vou morar nos Estados Unidos. Deus mandou? Não, pastor, mas sabe, eu tenho uma vontade. É a tua vontade, não é a dele. Não, mas eu tenho um chamado. Tem gente que põe para o chamado. Tudo é Deus, tem um chamado para Londres. Irmão, Deus não te chamou para ir para o Cazaquistão, não? Foi para Londres mesmo? Tem que orar, irmão. A vontade é de quem? Tem que ser dele. Tem muita gente quebrando a cara hoje porque não pergunta para Deus o que tem que fazer, mas pede para Deus consertar. Presta atenção. Você não pergunta para Deus o que é para fazer. Você troca de emprego, você troca de namorado, você troca de tudo, mas não pergunta para Deus. E depois quer que Deus conserte a tua vida. Por que nada comigo acontece? Porque você está no controle. Enquanto você estiver no controle, é você que vai estar controlando. No momento que você falar: vai, Senhor, controla, aí vai ser do jeito dele. Quem quer soltar a rédea hoje? Irmão, soltar a rédea é difícil. Eu estava orando esse dia, eu falei: Jesus, quero voltar logo. Mas o que ele fala? Eu estou no controle. Amém, Senhor. Você está preparado para dar o controle da tua vida para Deus? Só tem uma coisa que é boa disso, que vale a pena. Diga: que seja feita a tua vontade. Percebe como não pode ser uma reza? Ele nos ensinou os fundamentos. Pode passar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Presta atenção. Até agora nós falamos, olha aqui para mim. Até agora nós falamos de quem? De Deus.
da vontade dele, do reino dele. Sim ou não? Até agora nós mostramos Deus. O que Jesus está falando é, Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Agora Ele está falando para nós. Agora Ele está nos ensinando a nosso estilo de vida. Porque até então nós estamos falando para Deus: Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tá, eu vou santificar as mesmas obras, mas que venha o teu reino, os teus mandamentos, a tua vontade. Aí Jesus nos ensina: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso que está falando de dependência. Você pode ter o maior dinheiro na conta corrente, irmão. Você pode ter muita grana, mas quem te dá é Deus. Porque no dia que Ele fechar a torneira, você não tem dinheiro para comprar um pão. Porque o pão nosso de cada dia, quem nos dá é Ele. Uma vez Deus mandou eu vender uma empresa minha. Eu vendi 2 empresas porque Deus mandou. Uma eu fechei de teimosia. Aliás, 3 eu vendi. E aí, a primeira que foi para vender, ele falou: venda. Eu falei: mas Senhor, meu labora é tão bom. Como é que eu vou fazer para ganhar esse dinheiro? Ele falou: não fique com os olhos na empresa, que a empresa não é a fonte. Eu sou a fonte. Eu só mudo o meio de provisão. Ele falou o seguinte: ó, não é a empresa a fonte. Eu sou a fonte. Eu posso sustentar através de viúva, como eu fiz com o profeta. Eu posso mandar corvo te sustentar. Eu posso mandar fazer cair maná do céu, porque eu sou a fonte. Eu posso levantar alguém do outro lado do mundo para te dar uma oferta para te sustentar. Eu sou a fonte, diz o Senhor. Presta atenção, queridos. O pão nosso de cada dia está mostrando que nós somos dependentes dEle. E eu insisto em falar que existem muitos cristãos que têm uma condição financeira boa, que quando Jesus voltar, não vai saber que Jesus voltou. Além de ficar, ele nem vai perceber. Está doido, pastor? Como assim? Pessoas que não usam a fé para nada na terra. Nada. Vão para a igreja, mas não têm fé. Porque se eles adoecem, eles têm um plano de saúde muito bom, têm muito dinheiro. Se alguma coisa acontece, eles têm o poder do dinheiro. Eles conhecem todo mundo. Eles conhecem políticos. Eles têm acesso a todo mundo. Eles não oram. Quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que eles pensam é: eu tenho como pagar. Eu resolvo. É assim ou não é? Não usa a fé. Não quer nem saber qual é a vontade de Deus, porque ele acha que a vontade de Deus é vir aos cultos domingo, devolver o dízimo e ter uma vida religiosa legal. Essa não é a vontade de Deus, irmão. Isso é só parte da vontade dele. A vontade dele é muito acima disso. O pão nosso de cada dia não está falando só do alimento, está falando do pão espiritual, do pão vivo que desceu do céu. Tem gente que não ora e não lê a Bíblia. Graças a Deus aqui em Castanhal, nessa igreja, todo mundo ora e todo mundo lê a Bíblia. Amém, né? Deus te pega, Ele está te vendo. Todo mundo aqui lê a Bíblia de manhã, sim ou não? Vixe, os 3 levantaram a mão só. O pão nosso de cada dia é alimento para o corpo, é alimento para o espírito e é alimento para a alma. Não pode faltar o pão do carinho. O pão emocional, o Espírito Santo nos consola, Ele nos trata, Ele, sabe, naquele momento difícil, é Ele que vem e dá uma alegria no meio das circunstâncias. Pão nosso de cada dia está falando de dependência. Pode passar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou seja, os nossos devedores. Presta atenção, queridos. Repete algo comigo. O perdão. Cutuca o irmão do teu lado, desacorda, irmão. O pastor está pedindo para repetir, fala para ele. Vai, o perdão. Vou olhar para quem está falando, vai. O perdão é o escândalo da graça. Diga: o perdão é o cerne do Evangelho. O perdão significa a cruz.
Quem não perdoa não pode nem ser chamado de cristão. Presta atenção, queridos. Se você não perdoa, não ouse falar que você é cristão. Porque cristianismo tem a ver com perdão. Se você não perdoa em nome de Jesus, vai ser muçulmano, vai virar alguma outra religião. Cristianismo não. Porque, queridos, não tem como. Quem não perdoa, não tem como ser cristão. Ai, pastor, mas é tão difícil. É verdade. Ninguém falou que era fácil. Ele nunca falou que seria fácil. Ele só falou que seria possível com ele. Tem que perdoar. É comum eu falar para alguns casais chegam no SOS Casamento lá em São Paulo, no segundo casamento. Que não é a vontade de Deus. Me perdoe para quem está no segundo casamento, não é a vontade de Deus. Mas tem a graça de Deus sobre tua vida aí que é maior do que todas as coisas. Aí eu falo para aquele casal o seguinte, eu lembro que eu falei um dia desse para o marido, eu falei, cara, ele estava numa briga judicial com a ex-esposa. Eu falei, cara, você não precisa voltar com a tua ex-esposa, mas você precisa perdoá-la e pedir perdão. Aí ele, pastor, o senhor não conhece? Eu falei, nem quero conhecer. Eu quero só que você libere perdão e peça perdão para você ser crente, irmão. Você não precisa voltar a conviver, porque ela já está com outro marido, já está com outra família, e ele também. Mas no mínimo, seja cristão. Diga, nós erramos. E peça perdão, irmão. Peça perdão. No final aqui você vai ver, no versículo 13 e 14, que o Senhor está dizendo que quem não perdoar os pecados dos outros, o Pai não pode te perdoar. Irmão, você vai ser impedido de morar com Jesus, porque não perdoa. O perdão é a cruz. Pastor, perdoa o abusador que te abusou quando você era criança. Perdoa o pai que te abandonou. Perdoa o vizinho que te aliciou. Perdoa. Tem que perdoar. Não é fácil, mas é possível nele. Tem que perdoar. Não dá para dizer que é cristão. Presta atenção. Sabe o que a falta de perdão gera? A falta de perdão gera um distanciamento de Deus. Presta atenção. Corre aqui, João Paulo, aqui em cima. A falta de perdão é assim, ó, sem entender. Fica bem aqui. A Bíblia diz o seguinte, que tenta vir para perto de mim, tenta vir perto de mim, tenta vir para cá, tenta me buscar, assim ó. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Pode vir, faz de conta que ele está vindo, ó. O cara que não perdoa, ele tenta buscar Deus. Deus coloca a mão no peito e diz, não vem. Por quê? Porque aquele que não perdoa, ele está dizendo para Deus que ele é maior do que Deus. Porque Deus que não teve pecado, Jesus não pecou, é santo e é Deus, perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Aí quando eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus, eu sou maior do que ele. E o único que fez isso foi Lúcifer, que virou Satanás. Então quando ele olha para alguém que diz eu não perdoo, não parece com ele. Ele resiste, porque ele lembra de quem? De Satanás. Ele resiste aos soberbos, porque quem não perdoa é orgulhoso, que acha que ele está acima, porque aquilo que a pessoa fez não é digno de perdão. Ou seja, eu sou bom demais para ele. Em outras palavras, isso é orgulho. Obrigado, você não é Satanás não, viu? Quantos estão entendendo? Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Repete comigo, quem não perdoa não pode ser perdoado. Não, pastor, mas eu já orei a Deus e já perdoei. Não, irmão, tem que falar com a pessoa. Tem que liberar para a pessoa. Foi contra ela que você pecou. Não foi contra Deus só, não. Deus já te perdoou, então vai, pede perdão, libera perdão para ela. Pastor, não sei onde ela mora, consegue o telefone então. Manda um texto, grava um áudio, faz alguma coisa em nome de Jesus, mas libera. Você não é obrigado a conviver, mas liberar perdão você é. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Presta atenção aqui. Você sabia que lá no último versículo desse capítulo, versículo 34, está dizendo assim, que existe um mal preparado para cada dia. Diz assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Existe um mal preparado para cada dia. A gente acorda, a Bíblia diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Assim como a bondade dele nos segue, o mal quer vir sobre nós, todos os dias. É por isso que essa oração fala mais uma vez de dependência. Não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque não tem nenhum bom. Não tem. Existe algo que é a tua cobiça. E Tiago fala que o homem ele é seduzido, ele cai pela sua própria cobiça. Tem algum verme de cobiça em mim e em você que o diabo sabe e vai nos tentar exatamente nisso. Para uns é dinheiro, para outros é pornografia, para outros é poder, para outros é sei lá o quê. Mas tem alguma coisa que o diabo vai te perturbar na tua cobiça e todos os dias a nossa dependência em Deus tem que ser: Pai, não me deixe cair em tentação, porque tentado nós seremos. Você não pode orar pedindo para Deus para não ser tentado. Não tem como, irmão. A gente é tentado toda hora. A grande questão é, nós precisamos ser inteligentes para tentar fugir. Não deu? Senhor, não deixe que eu caia. Diga dependência. E livra-nos do mal, diga dependência. Quem que pode nos livrar do mal? Só Ele, irmão. Dependência. E no final ele continua reconhecendo: porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pai nosso. Preste atenção, queridos. O que Jesus veio nos ensinar foram fundamentos para quando você orar, quando você designar, conduzir o teu desejo a Deus, você sabe quem é esse Deus. Você vai saber exatamente quem Ele é. E não dá para pedir algo para Deus se eu não estou fazendo o que Ele pediu para eu fazer. Como que eu vou orar para Deus, abençoar meu casamento, abençoar minha família, fazer algo por mim, se eu não cumpro os seus mandamentos? Se eu não perdoo aqueles que me ofenderam? Como que eu vou orar? Como que eu vou orar para Deus falar comigo se eu não leio a Bíblia? Ô irmão, você sabe como é que Deus fala com a gente? Quando a gente lê a Bíblia. E muitas vezes Ele nem vai falar na hora, mas aquilo vai ficar em você, e no outro momento que Ele falar, você vai lembrar daquele versículo, porque você já leu. Aí Ele vai te lembrar do que você já leu. Quantos estão entendendo? Não tem como Ele falar contigo se você, no início até que vai, Ele permite, mas depois, a caminhada, não. Você tem que conhecer a Deus. Aí você não conhece a Deus, você fala comigo, Senhor. Aquela música antiga, né? Fala comigo, fala, Senhor. E a Bíblia está lá, empoeirada. Fala comigo, fala, Senhor. Eu acho que Deus olha assim, vai ler a Bíblia, irmão. Eu quero falar contigo, vai ler a Bíblia. Fala comigo, fala, Senhor. Deixa eu ver a série da Netflix aqui. Fala comigo, Senhor. Peraí, no YouTube. Não dá, irmão. Quantos estão entendendo? Ao orar, para você entender o que é oração, você precisa entender quem é essa pessoa que você está orando, que é Deus. Qual é o reino dele e como você tem vivido o seu estilo de vida. Eu quero encerrar com Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nós vamos ler até o verso 20. Pode vir aqui, João Paulo, por favor. Eu queria que você grifasse esses versículos na sua Bíblia, que eu queria que ele fosse um dos versículos mais importantes da tua Bíblia e da tua vida. A Bíblia está dizendo aqui: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos daquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Nós não expulsamos demônios? No teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Não, até o 23. Olha só, pode deixar aí que nós vamos já voltar. Olha aqui, ó. Põe para o 22. Olha só. Jesus está falando aqui. Ele está falando de pessoas que profetizaram. Pessoas que não apenas pregaram, mas profetizaram. Presta atenção. Pregadores, profetas, homens que falaram algo e aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, todos vocês aqui. Quem já presenciou um milagre de um cego enxergar aqui? Quem? Quem já viu? Diz eu, pastor, presenciei. Quem? Ninguém nunca presenciou um cego enxergar? Tá. Alguém já presenciou de um paralítico andar? Já presenciou um paralítico andar? Uma pessoa. Quem mais? 2 pessoas. Quem mais? Só 2? 3 pessoas, né? Um paralítico andar. Tá. Alguém já presenciou alguém que não tinha braço, um braço ficar normal? Quem já presenciou? 1. Quem mais? 2. Tá. Agora, tudo isso que eu falei, quem aqui já orou e isso aconteceu? Através da tua vida? Não. Tá. Quem já expulsou demônio aqui? Já orou, botou a mão na cabeça e expulsou um demônio aqui? 1, 2, 3, 4, tá. Tá. Quem já profetizou algo e já aconteceu? Uau, olha para um monte de profeta aqui, olha aí, Lucão. Olha um monte de profeta aqui, Lucão. Glória a Deus. Pois é. É normal a gente ver alguém operando um milagre e falar: uau, como essa pessoa é de Deus. É ou não é? Jesus usou esses exemplos para mostrar uma coisa terrível. Uma coisa que gera um temor em nós. Senhor, ó, no final, nós não fizemos muitos milagres no teu nome? Versículo 23. Eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Presta atenção, queridos. Jesus não está falando aqui: mas você se desviou. Não. Você estava indo até bem, mas saiu do caminho. Não. Ele está dizendo: eu nunca conheci vocês. Já pensou? Uma pessoa expulsar demônio, profetizar, operar milagre, passar 30 anos na igreja e Jesus olhar e falar: não te conheço. Pastor, isso é possível? É. E eu vou te dizer por que é possível. Porque tem gente que só está buscando Deus, não está buscando o Pai. Tem gente que está buscando poder. Tem gente que está buscando conquistas. Tem gente que vem para a igreja porque quer algo de Deus. Mas o versículo 21 está mostrando para nós qual é o segredo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. É assim que está aí? É aquele que faz a vontade de Deus? Não! Aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem que conhecer o Pai. Pare de buscar a Deus. Para de querer buscar as coisas de Deus. Para de orar para ficar rico. Para de orar para querer tuas coisas. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Você que é casado, para de orar para o teu marido ficar do jeito que você quer. Porque se ele ficar do jeito que você quer, talvez ele vai ficar pior. Peça para que Deus faça nele a vontade de Deus nele, não a tua vontade. Em nome de Jesus, para de orar para coisa que você quer. Porque quando você ora só para ficar rico, para ter um emprego, para conquistar coisa, você está orando a Deus. Isso é poder de Deus, mas você não conhece o Pai. Pai tem a ver com intimidade. Pai tem a ver com gostar de acordar de manhã e orar. Queridos, isso dá algum momento na tua vida, no dia, você fica com essa vontade de dizer: eu estou com saudade do Pai, eu quero ir para o quarto, eu quero orar, eu quero ficar sozinho com o Pai. Você tem isso, porque se você não tiver isso, você não conhece o Pai. Você precisa conhecer o Pai. Somente quando você conhece o Pai, você vai ter intimidade com Ele, para saber qual é a vontade dEle para a tua vida. Pare de orar por aquilo que você quer. Comece a orar a oração do Pai. Não é a oração do Pai Nosso, é a oração que está no coração dEle. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Fica de pé. Eu quero orar por você.
quero fazer uma oração só. Eu não sei, queridos, como é que está a tua vida. Talvez você seja crente há 20 anos. Talvez você seja crente há 30 anos, eu não sei. Ou talvez você nunca entregou sua vida a Jesus. Só existe uma forma. Se você se render ao Pai. Se você entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê? Pastor, mas para eu conhecer o Pai, eu tenho que entregar minha vida a Jesus? Porque foi Jesus que disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém. Se você não conhece o Pai, talvez você teve até um pai ausente na terra. Talvez o teu pai aqui na terra não prestou para nada. Eu quero dizer que o teu pai verdadeiro não é o teu pai da terra, é o teu pai do céu. O teu pai da terra, Deus só nos dá pai na terra para tentar representar a Trindade, lembra? Para que seja feita na terra assim como é no céu. Então Ele nos dá uma família para que o pai mostre para nós mais ou menos o que é ter um pai verdadeiro. Só que quando o nosso pai terreno falha, ele não é o nosso pai verdadeiro. O nosso pai verdadeiro é o Pai Celeste, aquele que disse: pode ter uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, eu jamais o deixarei, nunca o abandonarei. Eu acho que chegou o tempo para alguns crentes aqui pararem de fazer capa de crente. Deus não quer que você seja crente porque o diabo é crente, sabia? O diabo também é crente, e a Bíblia fala sobre isso. Que o diabo crê em Deus que treme. Talvez ele crê mais do que nós. A diferença é que o diabo não confia em Deus. E existe uma grande diferença de acreditar e confiar. Você pode acreditar no que eu estou falando, mas confiar é se jogar. Eu sempre conto o exemplo do paraquedas. Quando um amigo me chamou para saltar de paraquedas, há muitos anos atrás, ele falou que já tinha mais de 2.000 horas de salto, sei lá como é que fala. Eu falei: vamos lá, só tu. Aí ele disse: você não acredita que o paraquedas é o meio de transporte mais seguro do mundo? Eu falei: acredito. Até porque eu não sabia nem que paraquedas era meio de transporte, né? Eu falei: acredito. Então vamos. Eu falei: não, acreditar eu acredito, mas confiar é outra coisa. Eu não confio no paraquedas. Vai só você. Tem gente que é assim com Deus. Eu até acredito na palavra dele, sim, pastor. Eu até acredito que ele faz isso que está falando, mas não é para mim. Eu não estou pronto para me render. A minha confiança está nos meus bens, nos meus estudos, naquilo, no meu trabalho, naquilo que eu faço. É exatamente isso que eu estou falando. Talvez você conhece Jesus. Tem gente que bate no peito e diz: não, eu sou da igreja desde pequeno, irmão. Não entendeu nada. Quando você fala isso, você está condenando a si mesmo, porque desde pequeno está na igreja e nunca entendeu. Eu quero convidar as pessoas hoje que não conhecem o Pai para dizer: eu quero me entregar ao Pai. Aqueles que querem entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Jesus, ou aqueles que até hoje achavam que estava tudo bem entre eles e Deus, mas perceberam que não conhecem o Pai. É você que eu estou chamando para vir aqui na frente. Se eu fosse você, eu já estava aqui.